Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras em tecnologia de informação, transformação digital, startups, inovação. Hoje o papo não poderia ser mais apropriado para os nossos temas. Eu vou conversar com o Vitório Danesi, que é CEO da Simpress. Ele é um empreendedor e executivo do mercado brasileiro de tecnologia há quase 35 anos. O Vitório foi sempre um entusiasta assim, do país, né? A empresa que ele criou, a Simpress, foi comprada pela HP, embora continue operando de forma independente. Recentemente, junto com outros empresários, o Vitório se prestou a um papel importante para o ecossistema de inovação brasileiro, que é a criação da BR Angels, que é uma entidade parceira, inclusive, do Alpha Colab. Vitório, prazer estar aqui com você, cara. Bem-vindo. Obrigado. Olá para todo mundo. Muito obrigado pelo convite do Alpha Colab. Obrigado por estar com você, Cláudio. E com certeza vai ser um papo agradável e espero que traga um conteúdo diferenciado para os amigos que estão nos assistindo. Muito legal, muito legal. Olha só, vamos começar pela Simpress, né? Okay. A Simpress tem uma longa história. Você é um empresário de sucesso, mas não apenas no sentido que a gente fala de resultados financeiros, etc. Você é um formador de times, um líder de equipe, tem várias fases aí na Simpress. Conta um pouco da história, o que a Simpress oferece e todas as transformações que vocês tiveram que fazer. É um exemplo de transformação digital, inclusive. Legal, obrigado pela pergunta, Cláudio. A Simpress, ela vive um momento muito especial. Nós vamos comemorar em setembro, daqui a um mês, 20 anos de história. Na área de tecnologia, uma empresa provedora de soluções e prestação de serviço que dura 20 anos, com protagonismo diferenciado no mercado, são poucos os casos que tem no mercado. Nós fomos uma startup há 20 anos atrás, no momento em que ninguém usava essa denominação para qualificar uma nova empresa, mas fomos uma startup, né? Nós tivemos todos os elementos que configuram hoje o que se denomina startup, uma empresa que identificou uma oportunidade de mercado, viu como resolver um problema que estava claro e latente, uma empresa que construiu uma modelagem de oferta diferente do que o mercado estava acostumado a utilizar, e com isso nós construímos uma avenida de crescimento bastante acelerada que permitiu construir do zero uma empresa com uma relevância, tanto do ponto de vista de expressão de mercado, como do ponto de vista de tamanho, bastante importante. O nosso negócio está inserido na área de tecnologia, na vertical de infraestrutura, com oferta de soluções e serviços de outsourcing. E há 20 anos atrás, a gente vivia um momento de transformação, depois da virada do milênio, bug do milênio, implantações em todas as grandes organizações de ERPs, vínhamos da introdução da internet no final dos anos 90, e a gente percebia claramente que os executivos de TI queriam mudar a sua presença dentro da organização. Não queriam mais exclusivamente serem administradores dos recursos computacionais de tecnologia das empresas, mas queriam estar mais alinhados ao negócio e gerar mais valor para o acionista e para a alta administração, entendendo melhor como que a tecnologia poderia acelerar e poderia potencializar o funcionamento da companhia. É evidente que para que isso fosse possível, o executivo de TI precisava reorganizar o seu mix de atribuições, e foi aí que a gente identificou essa oportunidade. Se o executivo de TI quer deixar de administrar os recursos de infraestrutura e computacionais da empresa, alguém precisa assumir essa responsabilidade. Daí surge o conceito de outsourcing ou terceirização em português, e nós escolhemos a vertical naquela época de impressão. Era uma vertical que consumia uma quantidade muito expressiva de recursos financeiros do orçamento de TI, e, na medida em que não era muito charmosa, ela ficava na retaguarda de todo o funcionamento do recurso computacional do cliente, ela consumia mais recursos do que ela devia. Então, a gente identificou que, fazendo duas perguntas básicas para o cliente, nós conseguiríamos despertar o interesse em nos ouvir e, a partir daí, começar a oferecer as nossas soluções. As perguntas eram muito claras. Você sabe quanto você gasta na tua organização
com impressão e gestão de documentos? A resposta era sempre não. Você sabe quantas páginas você imprime? E a resposta também era sempre não. Porque naquela época, os usuários internos, os clientes internos das empresas tinham pequenas impressoras, cada um na sua mesa, e isso fazia com que cada um gerenciasse essa infraestrutura, portanto, com má qualidade de atendimento técnico, portanto, com desperdício de recurso e, muitas vezes, utilizando equipamento de maneira inadequada. E aí nós começamos, a partir daí, a desenhar soluções mais efetivas para os nossos clientes. A imprensa nos ajudou muito com divulgação de cases, a imprensa nos ajudou muito motivando os clientes a ouvirem e a olharem para essas soluções de maneira mais atenta, e rapidamente o negócio escalou. Nós passamos os primeiros anos da nossa história focados nessa vertical, uma vertical que dava muito trabalho, mas ao mesmo tempo bastante rentável no mercado, do ponto de vista de tamanho de mercado endereçável bastante atrativo, e a gente optou estrategicamente por ser o melhor, para a gente estruturar uma empresa com processos, sistemas e um go-to-market eficiente, eficaz, que permitisse criar uma diferenciação expressiva em relação à concorrência. Assumimos a liderança, Cláudio, muito rapidamente. Na verdade, a nossa liderança ela é exatamente de 20 anos, nós não largamos o osso da liderança nesse período, hoje ocupamos mais de 40% do mercado, e me alegro muito que ao longo dessa trajetória o nosso churn de cliente foi baixíssimo, a gente tem uma perda de clientes que não passa de 2% ao ano, ou seja, nós temos hoje uma história de relacionamento com clientes no mundo corporativo de décadas, né? Nós temos hoje mais de 1.500 clientes ativos dentro do nosso guarda-chuva de atendimento, e a maior parte desses clientes são clientes da companhia há 5, 10, 15, alguns, obviamente, desde o início, há 20 anos. E isso nos permitiu mudar a empresa ao longo desses anos e criar novas ofertas de serviço, mas eu deixo para a gente falar disso um pouquinho mais tarde, quando a gente falar de reorganização e reinvenção e inovação. Isso é uma coisa que chama a atenção nesse mundo da sua iniciativa com a Cimpress, porque é um mundo que se transformou completamente. Eu me lembro eu acho que eu não vou ser preciso aqui, mas eu me lembro que me chamava a atenção há alguns anos, talvez décadas atrás, sobre os slogans, ou as palavras, assim, o sublead da Xerox, né? Da Xerox, como os americanos falam, da Xerox, né? Eles foram mudando para o Digital Document Company e coisas desse tipo. Antes não era. É uma área que passou por uma transformação espetacular, né? O que a gente chama de transformação digital. Mas isso também tem a ver com a sua reconfiguração empresarial, né? Antes da entrevista, a gente teve o cuidado de ver isso, né, com você, né, Vitório? E você nos sinalizou as fases da organização, eventualmente as aquisições, as junções com outras empresas. Conta para a gente como foi essa trajetória, tanto da transformação tecnológica que acontecia no mercado, como da própria evolução empresarial, né? São duas transformações, né? Você trabalhou... Na verdade, eu divido a história da empresa em livros, né? Porque, de uma forma mais lúdica, eu gosto muito de fazer analogias, e nós estamos vivendo na Cimpress o terceiro livro. O primeiro livro foi um livro de 13 capítulos, que é o livro que eu caracterizo como a empresa de empreendedor, a empresa nacional, uma empresa que teve fundo de private equity dentro da sua composição acionária. Nós tivemos o GAV Investimentos como sócio da companhia durante 7 anos, e evidentemente que as empresas conduzidas dentro de uma visão empreendedora têm características muito diferentes das empresas, vamos chamá-las corporativas, né? Mas a Cimpress, mesmo dentro desse primeiro livro de 13 capítulos, ela sempre foi uma empresa muito bem estruturada do ponto de vista de back-office, de processos, de sistemas, porque o nosso negócio é complexo. Ele não é fácil de ser entregue ao cliente, ele exige muitas habilidades, a gente pode falar um pouquinho delas depois, seja na área financeira, na área logística, na área de tecnologia em si. Então, juntar todos esses elementos diferenciais de negócio não é uma atividade muito simples. Então, nós tivemos uma preocupação desde os primórdios da organização, de à medida em que a gente
avançava a passos largos na conquista do mercado, construir uma infraestrutura de processos e sistemas muito bem montada, de forma a permitir que a empresa pudesse escalar, sem perder o controle dessa gestão. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 1.500 clientes e nós temos 400 mil equipamentos under management dentro dessa carteira de clientes. Ou seja, nós terceirizamos 400 mil, mais de 400 mil dispositivos de infraestrutura de TI na nossa carteira de clientes. Então, você precisa ter um controle de processos e sistemas e uma gestão muito sofisticada para poder fazer essa entrega. E essa empresa sempre teve essa preocupação, muito investimento em back-office, em retaguarda, que permitiu com que a gente fizesse uma boa entrega para o cliente e tivesse uma operação enxuta, ágil, flexível, que operasse a custo baixo, porque nenhum cliente que terceiriza a sua infraestrutura quer pagar premium price por isso. Nós, no mundo B2B, não temos a mesma oportunidade que as empresas que militam no B2C têm de vender imagem de marca, etc. No B2B é uma compra comparada, uma compra profissional e o cliente aperta, né? Então, você precisa ser muito eficiente na organização para você poder garantir uma rentabilidade boa ao negócio. Mas a empresa progrediu ao longo desses 13 anos, ela criou uma imagem muito, muito diferenciada no mercado e chamou a atenção em 2014 da Samsung. A Samsung já era um fornecedor nosso, a gente utilizava os equipamentos da Samsung para prover as nossas soluções à nossa carteira de clientes. A gente tinha um outro fornecedor, que era uma empresa japonesa. Nós tínhamos basicamente dois fornecedores, uma empresa japonesa e a Samsung. A Samsung era nosso principal parceiro. E a Samsung bateu na porta e falou, cara, vocês têm uma modelagem de go-to-market muito diferenciada, a gente gostaria de levar essa modelagem de negócios para todos os países onde a gente opera. E para isso a gente gostaria de ver se tem interesse em vender a empresa. Essa transação foi consumada no final de 2014, nós nos transformamos num equity da Samsung em janeiro de 2015, onde se encerra o 13º capítulo do livro 1 e começa o livro 2, né? Que eu esperava que tivesse muitos capítulos. Na verdade, a Samsung nos convidou a manter a gestão independente da empresa. Ela entendia que se ela fosse absorver essa empresa, na medida em que a Samsung tinha o seu modelo de negócio totalmente voltado ao B2C, ao varejo, ela destruiria os processos e sistemas da empresa. Então, de maneira muito inteligente, ela falou, vamos manter essa empresa com o seu DNA, com os seus valores, com a sua visão, com o seu go-to-market, de maneira que a gente possa entender como funciona e depois levar esse modelo de negócio para outras subsidiárias. E foi assim que começou a jornada. A Simpresa, então, leva para o livro 2 toda a característica, todo o DNA que caracterizou o sucesso da companhia no livro 1. Flexibilidade, agilidade, tempo de resposta do cliente. Começava-se naquele momento a falar no mercado no conceito de customer centrics, né? O foco no cliente, mas a gente exercita isso desde os primórdios da companhia. E todos esses valores e diferenciais da empresa continuaram intactos, na medida em que a única coisa que tinha mudado era o controle societário da organização, mas todo o resto permanecia igual. E a gente estava entusiasmado em fazer com que esse projeto pudesse alçar voos internacionais e levar a nossa oferta para outros países através da Samsung. Também foi uma jornada muito rica, né, porque eu pude vivenciar internamente. Antes eu era apenas um cliente, claro que eu, como cliente, observava com muita atenção o sucesso do modelo de gestão coreano, né, que é levado ao limite na maneira como a Samsung gera os seus negócios, mas estar dentro do ecossistema, como um equity da Samsung, foi uma experiência tremenda que me ensinou muito e me deu a oportunidade de entender ainda mais o sucesso que a Coreia do Sul teve nas últimas décadas, de se transformar de um país emergente num país de altíssima tecnologia e com um nível de vida e uma qualidade de vida para a sua população maravilhosa. Mas, como tudo no mundo da tecnologia é instável e volátil, apenas 2 anos depois, a Samsung aceita a oferta da HP para comprar o seu negócio de impressão corporativa. Então, a HP, que é a grande líder mundial nessa categoria de negócios, bate na porta da Samsung. A Samsung tinha uma tecnologia muito diferenciada em algumas categorias de produto, e a HP bate na porta da Samsung e fala, cara, quero comprar
o teu negócio na área de impressão. A Samsung achou que fazia sentido e vende a divisão de impressoras, que era a divisão de impressoras é que tinha a propriedade da Simpress. Então, a Simpress, ela acompanha a venda da divisão de impressoras da Samsung para HP em 2017. Em novembro de 2017, encerramos o livro 2 e começamos o livro 3. Né? O livro 2 durou apenas 3 capítulos, né? Ele foi interrompido na hora que a gente estava começando um plano estratégico de negócio muito interessante, mas a gente encerra o livro 2 de maneira muito rápida, mas começa o livro 3 também riquíssimo. Né? A gente deixa de ser um equity de uma empresa coreana e passa a ser um equity de um dos ícones da tecnologia global, uma empresa quase centenária, HP, que foi praticamente precursora da maioria das tecnologias que a gente utiliza hoje em dia e é hoje a grande líder global no mundo dos PCs e notebooks e no mundo da impressão. Quando isso acontece, a HP olha para a gente e fala, uau, nós vamos ter que integrar as operações da Samsung nos vários países onde Samsung e HP competem. Como a Simpress é uma empresa independente, continuem tocando a vida da Simpress como vocês tocavam até agora. Nós éramos maiores do que a própria HP aqui no Brasil, como disse, éramos líderes de mercado e continuamos líderes de mercado. A HP não conseguia muito bem competir com a gente. Falou, bom, já que agora eu sou dono da Simpress, toquem a vida. E a gente manteve, então, aquela característica que nós explicamos do livro 1 e do livro 2, intacta no livro 3. Ao longo de 2018, Cláudio, a HP nos encomenda uma análise estratégica de como posicionar a Simpress dentro do ecossistema da HP. Existia a possibilidade de integrá-la à HP Brasil, existia a possibilidade, eventualmente, de vendê-la, caso a HP não se interessasse pela forma como a gente trabalhava, ou de manter a Simpress como organização independente. E o board da HP, no exterior, toma a decisão no primeiro trimestre de 2019 de manter a independência da Simpress. É assim que nós estamos. Então, 2021, já a nossa história já está entrando no 5º ano, no 5º capítulo desse livro 3, e a gente está muito feliz porque nós conseguimos preservar os valores, a visão, o go-to-market e o DNA da nossa organização pela segunda vez numa transação internacional tão importante, com marcas tão relevantes, o que demonstra a qualidade que a nossa companhia tem e o protagonismo que ela tem dentro desses ecossistemas. Se me permitir, mais 30 segundos, claro. Eu ponte aqui, e aí 2 anos atrás começa um processo de transformação incrível da organização. Você sabe que a transformação, a aceleração digital atacou o mundo da impressão de maneira relevante dentro das organizações, por motivos óbvios, empresas diminuíram o seu volume de impressão, e a gente tinha que reposicionar a companhia para poder entrar num novo ciclo de crescimento que mantivesse a trajetória vencedora da empresa nesses primeiros 18 anos de história. E a gente teve aí uma sacada muito interessante de reposicionar o negócio, né? Depois a gente pode falar um pouco de inovação. Existe inovação disruptiva. Acho que a inovação que nós criamos 20 anos atrás foi disruptiva, assim como várias que estão acontecendo agora com as startups. E o que nós fizemos agora foi uma inovação incremental no nosso modelo de negócio. A gente identificou que nós tínhamos uma infraestrutura de processos e sistemas muito diferenciada, aliada a uma estrutura comercial e a uma estrutura técnica de field service na ponta que poucas empresas tinham. Então a gente falou, bom, por que eu não uso todo esse investimento em infraestrutura que a empresa fez ao longo dos 20 anos e que nos trouxe até aqui para lançar outras verticais de outsourcing de equipamentos de TI? E lançamos 3 verticais, Cláudio. Lançamos a vertical de PCs e notebooks, lançamos a vertical de mobilidade com telefonia celular e tablets, e a vertical de impressoras térmicas e coletores de dados. Isso aconteceu no segundo semestre de 2019. Vem a pandemia em março de 2020. O que acontece com a pandemia? As empresas vão para o home office, as lojas, fábricas fecham. Obviamente, toda a nossa infraestrutura de impressão nos clientes para de funcionar e há um impacto relevante no nosso faturamento. Mas enquanto que o nosso faturamento no negócio tradicional da companhia é impactado, o que acontece?
uma explosão de demanda de PCs e notebooks com as empresas que precisavam levar seus funcionários para o home office, uma explosão de demanda de impressão térmica e coletores de dados na área da saúde e nos depósitos para fazer frente ao e-commerce, e uma explosão de demanda de mobilidade e telefonia celular. Com isso, a gente pivota rapidamente o modelo de negócio, a gente sim mantém o desejo de continuar progredindo organicamente naquela que era a nossa oferta inicial, mas a gente coloca o foco, a energia e todos os recursos de inteligência da companhia para crescer nas novas ofertas. E 2020, apesar de toda a confusão que a economia nos trouxe em função da crise sanitária, a Cimpress cresce a uma taxa de 2 dígitos em 2020, e a gente fecha agora o primeiro semestre de 2021 crescendo 35% em relação ao primeiro semestre de 2020, mantendo uma trajetória de crescimento incrível, sendo que as novas ofertas na área de PCs, elas crescem 600% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e na área de telefonia, na área de mobilidade, quase 200%. Então, com isso, a gente reposiciona, inova, reposiciona a empresa no mercado e cria as condições para a gente engrenar uma curva de crescimento fantástica que me permite enxergar que nos próximos 3 anos a gente triplica o tamanho dessa empresa no mercado com uma estratégia fundamental: manter a posição que nós temos em outsourcing de impressão e reproduzir nessas novas verticais de negócio a liderança que nos trouxe até aqui com a nossa oferta inicial de outsourcing de impressão. Fantástico. É um caso espetacular e eu tenho aqui a alegria de estar aqui com você compartilhando com o nosso público, né? Porque, de fato, esse programa é um material para estudo, né? Eu vou aproveitar aqui um gancho que você nos deixa com o seu depoimento, Vitório, que é esse espírito não apenas empreendedor, que eu acho que já ficou bem destacado, mas muito ligado ao risco, à oportunidade, à inovação, à percepção de oportunidade. E aí entra uma história, né? Quer dizer, você é um dos fundadores de uma, eu diria, de uma entidade já reconhecida pelo ecossistema de inovação brasileiro, que é o BR Angels, né? A gente teve a oportunidade aqui de conversar com o nosso parceiro, você também é nosso parceiro por intermédio do BR Angels, com o Orlando Sintra. Foi um papo muito gostoso. Fala aí para a gente como é que surgiu essa ideia, já que você está desde o início nessa iniciativa e você é um dos membros da BR Angels, peça muito legal no Brasil, investimento anjo. Nós não temos tradição de venture capital, estamos adquirindo isso, né? Fala aí pra gente. Eu te agradeço, mais do que fundador, eu sou um colaborador, acho que fundador é o nosso querido Orlando Sintra, ele que foi o grande criador desse grupo, e a gente humildemente tem contribuído desde o início. Na verdade, é uma jornada belíssima, uma jornada em que eu tinha um interesse muito grande. Você falou em 35 anos, na verdade são quase 40 anos de mercado corporativo, e o mercado corporativo ele é fascinante, né? Mas como todos os mercados, ele reproduz comportamentos. Então, ao longo desses 40 anos, lidando com empresas, com essa venda B2B, construindo relacionamentos com executivos e empresários no mercado, você adquire modelo mental e, óbvio, que você evolui ao longo do período. Mas eu digo que, no mundo, a gente precisa aprender a reaprender, né? E o mundo do venture capital, ele tem uma característica absolutamente distinta da empresa tradicional. Então, eu tinha uma curiosidade muito grande de me inserir dentro desse ecossistema, e quando o Orlando trouxe essa ideia, imediatamente eu embarquei na ideia com muito entusiasmo e alegria, com alguns objetivos fundamentais. O primeiro objetivo era um processo de reciclagem profissional. Então, aquilo que eu chamei de aprender a reaprender, né? Depois de 40 anos de vida profissional, ter oportunidade de lidar com empreendedores jovens, empreendedores que têm um modelo mental diferente, que estão sendo criados no mercado numa dinâmica totalmente diferente da dinâmica que a gente desenvolveu ao longo dessas décadas, para mim era fascinante. Ter a oportunidade de conhecer a visão de como resolver
problemas de negócio por parte desses empreendedores também era algo fascinante para mim. E, ao mesmo tempo, claro, poder oferecer a esses empreendedores a oportunidade de ceder a experiência que a gente adquiriu ao longo dessas décadas, na medida em que aliar essa visão diferente, aliar a energia, a juventude de ver o mercado de maneira diferente, com a experiência de que já passou por várias curvas de aprendizado e já caiu e teve que se levantar e recomeçar, também ajuda o jovem empreendedor a encurtar o seu caminho para o sucesso. Então, essa jornada também me gerava um entusiasmo muito grande para poder contribuir com essas novas empresas de maneira relevante. E claro que tem um colateral aí, que é o retorno sobre investimento, né? Se a gente começar, em breve a gente vai começar a monetizar os investimentos que a gente está fazendo, eu tenho certeza que a qualidade do nosso grupo vai permitir com que a gente obtenha uma boa taxa de retorno sobre os investimentos que a gente está fazendo. Bem legal. E tem é isso, né? Quer dizer, também traz ou participa da construção de uma cultura que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, né? Nós também temos um papel nessa direção. Eu acho que isso também é uma contribuição, sabe, Vitória, que eu reconheço que pessoas como você e como a própria iniciativa aqui do Alfa fazem uma diferença histórica, né, na construção de uma nova vertente econômica importante para o país, né? Agora, eu tenho feito uma ponte, se me permite uma parte, Cláudio, um outro efeito importantíssimo dessa jornada do BR no meu dia a dia de trabalho é que a gente tem usado, e daí surgiu, assim como temos o Alfa Coco Lab, a gente lançou o Simpress Lab, com foco de levar para dentro da Simpress várias empresas jovens para endereçar temas que precisam ser endereçados de uma maneira diferente. Então, nós já temos hoje em torno de 12 empresas, 12 startups que a gente identificou nessa jornada e que a gente levou para dentro do nosso mundo, resolvendo problemas e prestando serviço para nós com soluções inéditas, digitais, que impulsionaram mais ainda o nosso processo de aceleração digital para sermos uma organização cada dia mais eficiente, uma organização cada vez mais digital, para prestar um serviço preditivo cada dia melhor para o nosso cliente, Cláudio. Fantástico, isso é fantástico. Hoje vocês são quantas pessoas na Simpress? Qual é o tamanho? Nós temos em torno de 2.000 funcionários, tá. Mais de 1.500 clientes ativos, nós temos 15 filiais espalhadas por todo o Brasil e temos 400 mil equipamentos under management nos contratos que a gente administra. Em breve, eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos a gente deve se encaminhar para 1 milhão de equipamentos under management na curva de aceleração de crescimento que a gente está enfrentando. Tomara. E é um super outsourcing, né? Assim, é uma forma, inclusive, de fornecer recursos. Agora, eu queria Veja, eu acho que o nosso papo, espero que tenha sido para você também, um daqueles que passam rápido demais, porque a gente queria conversar mais ainda. Mas eu não vou deixar você me escapar, Vitória, você com essa visão fantástica, falar do nosso programa, né? Trends, né? A gente escolheu esse nome, Tendências, Visão de Futuro, você já nos falou disso, né? já nos falou disso bastante. Mas qual é a sua perspectiva aí? Não do crescimento da sua empresa, talvez assim, o convite que eu lhe faço é uma visão em cima do muro, assim, por cima do muro. O que é que tem aí pela frente? Qual é o porvir da sua área? O que é que você enxerga? Enfim, fique à vontade aí para falar da sua visão. Olha, Cláudio, é uma pergunta fascinante, né? Porque acho que nós precisaríamos de 3 horas para esgotar esse tema. Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou e para mim, muda para melhor, né? É claro que, infelizmente, muitas vezes se dá foco para aqueles que são os desafios ainda não endereçados e a gente esquece todo o processo de transformação que está levando o mundo para frente. Mas o que a gente observa nesses últimos 10 anos é um processo de aceleração incrível. Eu não chamo de transformação digital, eu chamo de aceleração digital. Na verdade, a transformação digital, Cláudio, ela existe desde que iniciou o mundo digital, a computação, nos anos 40.
A única coisa que nós vimos de diferente nesses últimos anos, e podemos quantificar como 5, 10, 15 anos, é que à medida em que os recursos computacionais foram se sofisticando, nós tivemos um processo de aceleração de adoção desses recursos computacionais. E a aceleração da adoção desses recursos tem permitido um processo de aceleração das mudanças que acontecem no formato dos negócios, no formato de funcionamento da sociedade, no formato de funcionamento das relações capital-trabalho, na necessidade de reskilling do mercado de trabalho. E todas essas oportunidades, elas criam ameaças também. Então, o nosso desafio como empreendedores, como cidadãos, como executivos, é olhar o lado bom do processo transformacional que está acontecendo e procurar, dentro desse processo transformacional, aproveitar todos os recursos disponíveis para a gente criar as condições de sobrevivência das nossas organizações na linha do tempo, com um processo de aproveitamento cada vez melhor das oportunidades que surgem no mercado. Então, quando eu olho para frente, eu vejo um processo transformacional na sociedade incrível, em que o mundo digital e as novas tecnologias estão permitindo com que os ganhos de produtividade, o acesso a novos serviços, a disrupção de modelos de atendimento têm sido cada vez maiores, e a boa notícia é que isso não vai parar. Isso só vai se acentuar de maneira mais intensa nos próximos anos. Porque se a gente já tem sentido uma demanda importante de necessidade de se atualizar para poder fazer frente a tudo que tem ocorrido, a boa notícia, para alguns talvez seja a má notícia, é que esse processo ele vai ser multiplicado de maneira ainda mais intensa nos próximos anos. Nós vamos ver carros voadores, nós vamos ver carros autônomos, trens autônomos, caminhões autônomos. O consumidor não quer mais possuir, ele quer usar on demand dentro do momento em que ele precisa daquele item, daquele produto, daquele serviço. Então tem toda uma reorganização do nosso funcionamento que permite com que a gente mude os nossos hábitos, viva em cidades melhores, né? O surgimento das cidades inteligentes. Então tem um processo transformacional que a gente vai vivenciar nos próximos anos que eu acho fascinante, Cláudio. E eu sou entusiasta disso, mas existem também, em contrapartida, desafios tremendos. Como que nós vamos reeducar a nossa população para poder se inserir dentro desse cenário? Então, parte da crise política, econômica que a gente vive, não só no Brasil, mas infelizmente no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, também é um pouco consequência disso, né? O mundo mudou mais rapidamente do que a gente conseguiu mudar as pessoas e o conhecimento das pessoas. E aí você tem uma concentração de renda cada vez maior, um empobrecimento mais intenso de uma parcela relevante da população, e esse é o grande desafio socioeconômico que a gente tem que enfrentar nos próximos anos, para que a sociedade como um todo possa aproveitar dessas benesses ou dessas melhorias de condições de vida, e que isso não seja restrito a uma pequena parcela da população, Cláudio. Olha, privilégio para mim, Vitório, privar aqui desses minutinhos com você, beber no seu entusiasmo, que é contagiante, e eu só tenho que não só lhe agradecer, mas lhe parabenizar também por toda essa trajetória que só engrandece o nosso país e traz, gera riqueza, né, e gera oportunidade para muitas pessoas. Parabéns pela sua trajetória, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Collab Trends. Imagina, Cláudio, eu que agradeço a gentileza de suas palavras, espero ter correspondido e levado um pouco de reflexões para os telespectadores do Alpha Collab, e um ótimo dia a todos, um abraço forte. Muito obrigado, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends, esse papo agradável, inspirador, com o Vitório Danese, que é o CEO da Simpress, super trajetória, não é não, pessoal? Bom, e você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para saber dos novos vídeos, fique com a gente também e nos escute, né? Ouça os nossos áudios, nossos podcasts no Spotify. Até o próximo Trends.